vamos iniciando, né? Mas o objetivo do webinar hoje é falar um pouquinho sobre a janela de alteração do percentual de contribuição do plano CD, né? A gente vai colocar algumas informações que a gente acha bem interessante nesse momento. Eu vou já compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Bom, como eu falei, a gente faz esse webinar todo ano, né, na janela de oportunidade de alteração do percentual, que ocorre anualmente durante o mês de setembro, né? E os participantes que fazem a alteração do percentual de contribuição nesse período têm a nova alíquota de contribuição aplicada a partir de outubro de cada ano. Aqui uma apresentação que a gente faz sempre em todas as palestras. A Rio Grandeza foi criada em 71, né? Não vou me ater muito à história da Rio Grandeza, somos patrocinados por Furnas, Eletronuclear e a própria Rio Grandeza. Completamos 50 anos de vida no ano passado, somos o 9º maior fundo de pensão, segundo o ranking da Abrap, por volume de investimento. Temos em torno de 35 mil vidas no plano de saúde, um patrimônio de 17,8 bilhões sob gestão. A gente paga uma folha hoje de aposentados que gira em torno de 105 milhões por mês, batendo em torno de 1,3 bilhão por ano. E a gente tem nos planos de previdência cerca de 12 mil participantes. Então, o plano de contribuição definida é o plano mais recente, né? É o plano que hoje está recebendo os novos empregados das patrocinadoras Furnas e a própria Rio Grandeza. Aqui alguns números em relação ao investimento do plano. A gente gosta de demonstrar essa tela, que é um estudo que foi feito pela área de investimento, que mostra um recorte de janeiro de 2003 a julho de 2022. Caso o participante tivesse investido R$100 mil lá em janeiro de 2003, como que esse investimento se comporta aí ao longo desses últimos anos, né, até julho de 2022. Então, a gente viu que a poupança sempre é a pior opção, né? A poupança não é um investimento. A atualização pela TR não bate, fica muito distante hoje da Selic e até do CDI, né? A gente faz a comparação também com a Selic. Quem investiu R$100 mil lá em 2003 em algum investimento atrelado à Selic, hoje teria R$793 mil. Nos fundos previdenciários, né? Quem investiu aí nos produtos de previdência, hoje teria em torno de R$860 mil. Quem aplicou na Bolsa, né, esse mesmo valor de R$100 mil, hoje teria R$915 mil. Quem investiu nos fundos multimercados teria em torno de um pouco próximo de R$1 milhão. E quem investiu no plano CD da Rio Grandeza, hoje já teria aí um pouco mais de R$1.100 mil. E quem investiu no plano BD hoje já estaria aí, como é o plano está investido há mais tempo, capitalizado há mais tempo, já estaria com patrimônio em torno, aí, só com base nesses R$100 mil, patrimônio em torno de R$1.399 mil. Então, essa comparação a gente gosta muito de mostrar, porque quando a gente fala de previdência, a gente tem que olhar sempre no longo prazo, né? Então, assim, no longo prazo, o histórico de rentabilidade do plano CD e do plano BD da Rio Grandeza são excelentes. Aqui um pouquinho das contribuições do plano, né? Então, é um plano patrocinado, então a gente tem as parcelas de contribuição do participante e da patrocinadora. A gente tem a contribuição básica, que é aquela contribuição em que cada real que o participante coloca, a empresa também aporta junto com o participante. Então, a contribuição básica é a contribuição que o patrocinador acompanha através da contribuição regular, que é essa contribuição que está embaixo aqui no lado do patrocinador. A gente tem, das contribuições do participante, a contribuição voluntária, que o participante também pode fazer, é uma contribuição mensal que o participante escolhe um percentual entre 1% e 10%. Essa contribuição voluntária não tem a contrapartida do patrocinador, o participante faz ela sozinho, contribui sozinho para o plano. E tem a figura também da contribuição do participante, a contribuição esporádica, que é uma contribuição que o participante pode fazer a qualquer momento, além da contribuição básica e além da contribuição voluntária. E aí, do lado do patrocinador, a gente tem, como eu falei, a contribuição regular, que é a contrapartida do patrocinador, né? A contribuição regular tem o mesmo valor da contribuição básica, e da contribuição regular, que é deduzida da contribuição específica, que é a contribuição para custear
os benefícios de risco, né? A gente tem alguns benefícios que a gente vai ver mais à frente, que são custeados através dessa contribuição específica, e a gente tem a contribuição complementar, que é usada para custear as despesas administrativas do plano. Então, essas são as contribuições previstas no regulamento do plano CD. A contribuição básica do participante, ela tem a forma de cálculo dela de 2% sobre o valor do salário de contribuição total, mais a diferença entre o valor de 7 URs e o valor do salário dela, né? Então, a segunda parcela da contribuição básica, a gente pega o salário total de contribuição do participante, retira o valor de 7 URs, né, que é a unidade de referência do plano, e aplica um percentual escolhido pelo participante, que varia de 4,5% a 10%. E aí é sobre essa contribuição básica que o patrocinador aporta a contribuição regular. A voluntária, como eu falei, é um percentual de 1 a 10%, sobre também o salário de contribuição, e pode ser alterada sempre nessa janela de alteração do percentual de contribuição, e é uma contribuição mensal, também descontada em folha. Ela só não tem a contrapartida do patrocinador. E a contribuição esporádica que o participante pode fazer, ela não pode ser superior a 3 URs, 3 unidades de referência do benefício. Ela não pode, na verdade, o mínimo dela é de 3 URs e o máximo de 5 vezes o salário de contribuição. Pode ser efetuada a qualquer tempo. Aqui, de novo, o resumo das contribuições. Aqui a contribuição do patrocinador. Como eu falei, a contribuição regular tem o mesmo valor da contribuição básica, só que dela é descontada a contribuição específica e a contribuição complementar para custear risco e as despesas administrativas. Aqui a gente demonstra algumas vantagens do plano CD. Né? O plano CD foi criado em 2002 e de lá para cá já acumulou um patrimônio aí, que está muito próximo de 2 bilhões. Então, as vantagens que a gente gosta de destacar para os participantes, acho que a principal delas é essa contrapartida do patrocinador. Né? Então, a empresa oferece até 10% de contribuição em relação à contribuição básica que você escolhe fazer. Então, se você optar lá por um percentual de 10%, a empresa vai entrar também com uma contribuição básica de 10%. Então, assim, investimento nenhum no mundo você vai conseguir uma taxa de retorno tão atrativa quanto essa. Né? Para cada R$1 que você coloca, você tem aí 100% de retorno. Então, é uma das maiores vantagens do plano patrocinado. Né? Quem tem a oportunidade de participar de um plano desse, eu acho que conhece bem esse conceito. No plano CD, a gente tem um benefício de risco que a gente chama de saldo projetado, né, que o regulamento chama de saldo projetado, que funciona como um seguro em caso de invalidez e morte do participante. Então, se o participante se invalidar ainda novo ou com pouco tempo de contribuição, esse fundo coletivo, que é constituído com base naquela contribuição específica, vai fazer um aporte na conta individual do participante, caso ele se invalide ou caso ele venha a falecer. Né? Na concessão da pensão é feito um aporte que basicamente seria das contribuições que o participante faria até completar a idade para se aposentar pela aposentadoria normal, que hoje é de 60 anos. Então, esse fundo coletivo faz esse aporte em dobro, na verdade. Faz a parcela do participante mais a parcela do patrocinador. Então, hoje essa taxa está em 0,42%, uma taxa bem baixinha, 0,42% do salário de contribuição. É uma taxa bem baixinha e um seguro que garante aí, para esses benefícios de risco, né, um aporte, aí, um seguro que complementa esse saldo de conta, que vai gerar o benefício de invalidez e vai gerar o benefício de pensão por morte. O plano de previdência dessa modalidade, né, de contribuição definida, ele tem um incentivo fiscal, né, então as contribuições que você faz para o plano até o limite de 12% do seu rendimento total, elas podem ser abatidas na declaração de ajuste anual do imposto de renda, então é uma vantagem também para esse tipo de plano. Né? Então, se a gente tem uma contribuição aí abaixo de 12%, se a gente não está utilizando 100% do incentivo fiscal,
a gente está perdendo uma parte desse bônus, que é bem interessante quando você faz o ajuste anual na sua declaração de imposto de renda. O plano CD ele não é vinculado ao INSS, né? Então, os participantes podem, assim que se desligam da empresa, se tiverem já cumpridos os requisitos para a aposentadoria, podem se aposentar no plano CD, independente de estar aposentado no INSS. Diferente do plano BD, que tem essa condição, essa condicionante aí para a aposentadoria no plano. A alteração do percentual é exatamente o que a gente está falando hoje aqui, sempre no mês de setembro de cada ano. Os participantes podem alterar o seu percentual de contribuição e podem também alterar o percentual, instituir um novo percentual de contribuição para contribuição voluntária. E aí, nesse momento, o participante pode ajustar os percentuais de contribuição para atingir aquele benefício fiscal ali que a gente falou do imposto de renda. Então, esse é o momento para fazer esse tipo de alteração. O plano também tem os benefícios para familiares, para os beneficiários designados pelo participante. A gente tem previsto no plano pensão por morte para beneficiários. A gente tem previsto pagamento de saldo de conta para herdeiros e beneficiários indicados. Então, o plano também protege a família do participante. E para aquele participante que se desliga da empresa, mas ainda não pode se aposentar, ele tem algumas opções também para permanecer vinculado ao plano, permanecer contribuindo, ou basicamente manter o recurso dele sendo capitalizado, pagando apenas uma taxa de administração e continuar tendo seu recurso lá investido, aplicado, e aproveitar o retorno do investimento também do plano. E o plano CD tem a opção também pelo regime de tributação regressivo, que essa opção é feita no momento da entrada no plano. Então, quem optou pelo regime regressivo, ao se aposentar, vai ser tributado também com a tabela regressiva, que é uma tabela diferente da tabela que a gente tem hoje enquanto empregado ativo, que é progressiva em relação ao salário. O regime regressivo ele vai decrescendo ao longo do tempo. Então, ele começa com uma alíquota de 35% no momento que você entra no plano, e a cada 2 anos ele vai reduzindo até chegar aos 10%, depois de 10 anos. Então, quanto mais tempo você mantém o seu dinheiro no plano, menor você vai pagar de imposto de renda também na aposentadoria. Aqui um pouquinho dos benefícios programados e não programados do plano. A gente tem, dos benefícios programados, a gente tem a aposentadoria antecipada, que pode ser exercida a partir dos 40 anos de idade, desde que o participante tenha 10 anos de serviço na empresa, mais 5 anos de contribuição para o plano. A partir desse momento, ele pode requerer uma aposentadoria antecipada e iniciar o recebimento da renda. A aposentadoria normal, a única diferença dela é que ela começa aos 60 anos de idade. Então, também precisa dos 10 anos de serviço creditado e dos 5 anos de contribuição para o plano. Os benefícios não programados, aqueles que são agraciados pelo saldo projetado, além do saldo de conta do participante, eles são concedidos também com saldo projetado, são a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Na aposentadoria por invalidez, não há carência, e é o único benefício que a gente tem é a exigência do participante estar aposentado pelo INSS. No caso da pensão por morte, não há essa exigência, não há carência também, e a gente concede o benefício de pensão por morte para os beneficiários designados pelo participante em vida. No plano CD, a gente tem também algumas flexibilidades no momento do recebimento da renda. Então, o participante ele tem, além da renda vitalícia, que é um modelo que a gente já conhece do plano BD, a gente tem as rendas financeiras, que o participante pode escolher para receber a renda num prazo entre 5 e 25 anos, e também por um percentual do saldo. No caso do percentual, o participante vai sacar do saldo de conta dele um percentual à sua escolha. Vai variar entre 0,8 e 1,6 do saldo de conta do participante. Em todos os tipos de renda, o participante tem a opção de sacar até 25% do saldo à vista no momento da aposentadoria. Então, essas são as opções de renda do plano CD. E quem são os beneficiários para a concessão de pensão por morte? Hoje, a gente tem a figura dos beneficiários, que a gente chama de beneficiários legais, que são os beneficiários que vão receber uma renda mensal de pensão por morte. E aí, no caso, são cônjuges, companheiros, filhos e equiparados, menores de 21, ou filhos universitários até 24 anos de idade.
Filhos inválidos também entram como beneficiários legais, e nesse caso eles não têm uma data de fim de vigência, né? Eles são vitalícios, eles podem ser beneficiários vitalícios, assim como os cônjuges do companheiro, né? Dependendo da opção de renda. E na ausência de beneficiários legais, né, se o participante não tiver nenhum beneficiário para indicar como beneficiário legal, dentro dessas classes de beneficiários, ele pode indicar qualquer pessoa como beneficiário indicado. E aí o beneficiário indicado, ele não tem direito a uma renda mensal, mas ele recebe a integralidade do saldo de conta do participante. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento, né? A gente já tem a vivência do Plano CD aí há mais de 20 anos, né? E a gente assim observa muito que os participantes do Plano CD eles deixam para se preocupar com a aposentadoria muito perto do momento de se aposentar. Então, assim, como a gente tem um plano que depende totalmente do que o participante acumulou, né, durante o tempo de empresa, né, durante o tempo que ele contribuiu para o plano, quando chega muito perto da aposentadoria e esse participante não acumulou o suficiente para ter uma renda que vai garantir uma renda tranquila para ele na aposentadoria, a gente começa a enfrentar a frustração do participante, né? O participante fica muito frustrado quando vai procurar a reorganização para se aposentar e viu que não conseguiu acumular o recurso suficiente para ter uma renda que vai garantir para ele uma vida tranquila na aposentadoria. Então, a gente tem feito essas ações aí para estimular esse planejamento cada vez mais precoce dos participantes. Então, essa questão de reprogramar a rota, né, a gente quer estimular os participantes a acompanhar mais de perto o plano deles, né, para que caso o participante precise fazer alguma alteração de percentual, precise contribuir mais, ele possa fazer isso com mais antecedência, né, de forma mais planejada, para chegar na aposentadoria mais tranquilo, porque a previdência acho que basicamente é isso, né? O você de hoje precisa sustentar o você de amanhã. Então, se a gente não fizer isso de forma planejada, de forma antecipada, a gente vai se frustrar e a gente não vai conseguir ter uma aposentadoria tranquila, dependendo somente do benefício do INSS. Então, a gente quer estimular cada vez mais isso aos participantes do plano CD, porque a gente considera isso extremamente importante. Aqui a gente trouxe uma pesquisa que foi feita pela Ambima, né, com essa percepção que as pessoas têm, né, em relação a quanto que elas vão precisar na aposentadoria, quanto que elas vão ter de gastos na aposentadoria, né, diferente dos gastos que elas têm hoje. Então, a Ambima consultou aí cerca de 3.268 pessoas, entre aqueles que ainda não se aposentaram e aqueles que já se aposentaram, para identificar a percepção deles em relação ao gasto na aposentadoria, né? Se esse gasto é maior do que eles têm, do que as pessoas têm no momento enquanto estão ativos, né? Se esses gastos são menores ou se esses gastos são iguais. Então, em relação aos não aposentados, né, a percepção é de que 46% das pessoas consultadas responderam que acreditam que vão gastar mais na aposentadoria do que enquanto ativos, né? 14% dessas pessoas acham que vão gastar menos do que gastam hoje. E 40% dessas pessoas acham que vão ter um gasto aí equiparado ao que elas têm hoje. E aí, quando a gente olha para o que já se concretizou, né, as pessoas que já se aposentaram, a pesquisa da Ambima demonstrou que 61% dessas pessoas passaram a ter um gasto maior do que elas tinham, né, enquanto empregados, né, enquanto não aposentados. Então, a gente viu que a percepção está, pelo menos de parte dos pesquisados, está um pouco distorcida, né? Então, a grande maioria percebeu que depois da aposentadoria acabou gastando mais do que gastava antes. 13% aí, dos que gastam menos hoje ficou muito próximo da percepção, e aqueles que gastam igual ao que gastavam antes está aí em 36%, muito próximo dos 40% do resultado da pesquisa daqueles que não aposentaram. Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? Quanto que a gente precisa guardar e quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente pode estimar, né, que a gente vai gastar depois de aposentado. Então, essa pesquisa da Ambima mostrou
essa percepção entre não aposentados e aposentados. E aí é basicamente um estudo que a gente precisa fazer, né? Cada participante precisa pensar, identificar os gastos que tem hoje e tentar mensurar quanto que eles vão gastar na aposentadoria, né? A gente sabe que alguns fatores pesam para menos, outros fatores pesam para mais, né? Por exemplo, a gente não vai, depois de aposentado, precisar poupar para se aposentar, né? Então, a renda integral vai servir para custear as nossas despesas. A gente vai ter menos gasto com os nossos dependentes, né? Tudo indica que os filhos já estarão formados, já terão suas próprias carreiras, já terão suas vidas independentes. Então, gasto também com dependentes, com educação, com saúde dos dependentes, tende a ser menor na aposentadoria, né? E a gente também não vai ter o deslocamento e nem gastos com vestuário para o trabalho, né? Então, a gente também tem uma redução nesse sentido. E dos fatos que pesam mais, dos fatores que pesam mais, né, depois da aposentadoria, a gente, lógico, observa um gasto maior com remédios, né, e planos de saúde, que tendem a ser mais caros no momento da aposentadoria, no momento que o participante mais precisa, né? A gente tem a cessação dos benefícios custeados pela empresa, pelo empregador, né? Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, participação nos lucros, né? Tudo isso cessa no momento da aposentadoria. E no momento da aposentadoria, a gente tem um tempo maior para o lazer, né? Para a cultura. Então, isso também tem um gasto aí que precisa ser previsto aí no momento da aposentadoria, porque ninguém quer se aposentar e ficar trancado dentro de casa sem fazer nada, né? A gente quer uma aposentadoria tranquila para poder viajar, para poder fazer o que a gente gosta, ir ao teatro, ir ao cinema. Então, tudo isso precisa também ser pesado no momento da construção de quanto que a gente precisa guardar para se aposentar e quanto que a gente quer de renda no momento da aposentadoria, né? Então, a gente tem aí o conhecimento de uma série de regras de bolso, né? Muita gente fala, eu preciso guardar 10% da minha renda mensal, ou eu preciso fazer uma reserva de poupança, uma reserva de emergência que tem que ser 6 vezes o gasto que eu tenho por mês, né? Então, a gente chama de regras de bolsa aquelas regras que não são comprovadas cientificamente, né? Mas que as pessoas têm uma percepção de que elas funcionam, né? E muitas delas funcionam mesmo. E a gente trouxe aqui algumas dessas regras, né? Para chegar nesse montante que a gente precisa acumular na aposentadoria, a gente trouxe duas regras. A regra de bolso das 25 vezes e a regra de bolso dos 4%. Né? A primeira regra é em relação à fase de acumulação, enquanto a gente está guardando dinheiro, para a gente saber quanto que a gente precisa guardar para ter uma aposentadoria tranquila. E a segunda regra é para quando a gente vai começar a receber esse benefício de aposentadoria, né? Então, a gente precisa saber também como que a gente vai sacar esse benefício, em quanto tempo, para a gente conseguir manter esse benefício enquanto a gente viver, né? Então, na fase de acumulação, a gente tem essa regra de bolsa de 25 vezes, e é basicamente o seguinte: você precisa saber quanto que você quer guardar, quanto que você quer ter de renda no momento da aposentadoria, você multiplica isso, transforma isso na renda que você espera por ano e multiplica por 25 vezes. Então, esse exemplo que a gente colocou aqui, a gente tem uma renda desejada aí de 5 mil por mês, transformando para ano, seriam 60 mil por ano que esse participante receberia, e multiplicando por 25, a gente teria um patrimônio acumulado necessário para gerar essa renda de 1,5 milhão. Né? Então, 1,5 milhão para ter uma renda de 5 mil reais por mês a partir dos 65 anos de idade. E a partir do momento que a gente se aposenta, a gente também precisa saber como que a gente vai sacar esse recurso. Né? Então, essa regra de bolso dos 4% diz que você precisa sacar 4% das suas reservas por ano. Né? Então, o exemplo que a gente colocou é o valor acumulado, seguindo o exemplo da primeira regra, né? O valor acumulado de 1,5 milhão, a gente vai sacar 4% por ano, vai dar essa renda de 60 mil que a gente previu por ano, e por mês vai dar essa renda de 5 mil reais. Então, uma regra complementa a outra, na verdade, é o oposto da outra, para a gente conseguir identificar quanto que a gente precisa poupar para ter uma renda suficiente para gerar um benefício tranquilo na aposentadoria. Então, essas são algumas regras de bolso, né, que a gente chama,
para conseguir chegar nesse montante. Mas a gente vai ver mais à frente que a gente tem algumas ferramentas que ajudam o participante a calcular isso com mais precisão, né? Com base nas contribuições que a gente faz hoje, com base no plano que a gente tem hoje, com base na rentabilidade que a gente tem hoje do investimento. A gente vai ver mais à frente as ferramentas que a gente tem para fazer isso, que a gente disponibiliza para os participantes. Basicamente, a composição do teu saldo de conta, ela está embasada em três pilares, né? Que é as contribuições que o participante faz para o plano, o tempo que ele vai acumular esse recurso e a taxa de juros que vai ser aplicada sobre esse patrimônio. Então, basicamente, não só em relação à previdência, mas qualquer tipo de investimento, você vai ter sempre esses três fatores para considerar: o tempo, quanto que você vai colocar todo mês de contribuição, quanto que você vai investir todo mês, e a taxa de juros que você vai conseguir, né? Ou a rentabilidade que você vai ter durante todo esse tempo que você vai ficar acumulando os recursos. E aqui a gente colocou o que muita gente chama da magia dos juros compostos, né? Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de previdência, a gente não está falando de juros simples, né? A gente está sempre falando de juros compostos, juros sobre juros. Então, cada contribuição que você faz hoje vai ser rentabilizada para o mês seguinte, e aquela taxa de juros que você conseguiu, aquela rentabilidade que você conseguiu, no mês seguinte ela vai ser rentabilizada novamente. Então, ao longo do tempo, você começa a observar que essa magia da taxa de juros é muito benéfica para o participante. Então, a gente ter essa visão de longo prazo é muito importante quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de investimento. E aí a gente trouxe dois exemplos aqui, comparando, né, juros simples e juros compostos. Se o mundo dos investimentos fosse linear, né, se fosse baseado em juros simples, investindo R$100.000, no final do primeiro ano, a gente teria um retorno de R$10.000, né? Isso um retorno de 10% ao ano. Ao final do segundo ano, a gente teria mais R$10.000. E ao final do terceiro ano, mais R$10.000. E aí, ao final de 3 anos, você teria R$130.000. Quando a gente fala de juros compostos, né, juros sobre juros, no final do primeiro ano, a gente teria os R$10.000, os primeiros R$10.000. Mas no final do segundo ano, eu já teria R$10.000 mais R$1.000 daqueles R$10.000 que eu consegui no primeiro ano. Então, quando você joga isso para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano, você começa a ter uma diferença gritante em relação ao patrimônio que você consegue acumular ao longo do tempo. Então, no caso dos juros compostos, né, usando aí um investimento de R$100.000, considerando 10% ao ano, a gente teria, ao final do terceiro ano, R$133.100, né, um pouco maior do que a gente teria nos juros simples. Isso considerando apenas 3 anos. Quando você coloca isso no horizonte de 30 anos, essa diferença fica gritante. E aí, como eu falei no início, poupança não é investimento, né? Tem muita gente que gosta de guardar dinheiro por achar que é seguro, né? Gosta de guardar dinheiro na poupança. A poupança tem uma rentabilidade muito baixa, né? A poupança hoje é corrigida pela TR, não se compara nem com os investimentos de renda fixa, que são aplicados, às vezes, na grande maioria das vezes, para acompanhar o CDI, né? Para acompanhar, tem como benchmark o CDI, a poupança é corrigida pela TR, então fica muito abaixo disso. Então, se você tem aplicação na poupança, se você tem recursos na poupança, é o pior tipo de investimento que você pode fazer, né? Então, se você tem a possibilidade de trazer esses recursos para o teu plano de previdência, que vai ser atrelado a uma meta de investimento, uma meta de rentabilidade, você consegue aí rentabilizar muito mais esse recurso do que deixar ele parado na poupança. Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem excelentes opções de investimento, como o plano de previdência, a poupança é atualizada com base no aniversário, então, e realmente, poupança é para quem não quer perder um pouquinho de tempo com o investimento. Então, se você quer realmente ter uma rentabilidade maior do que a poupança, você vai precisar perder um pouquinho de tempo. Você tem opções de trazer esses recursos, fazer portabilidade, fazer aportes no plano CD, né? Então, você pode trazer esse recurso também para a entidade, independente de janela de alteração de percentual, você pode fazer isso a qualquer momento. E aqui a gente trouxe algumas simulações já no longo prazo, né? Um participante com salário com idade de 30 anos, tal do Joaquim Vicente, com
começando a contribuir com 30 anos, um salário de contribuição de R$ 5.000, com um percentual de 5%, sem contribuição voluntária. Ao final dos 30 anos, né, considerando as hipóteses atuais do plano, né, que é um crescimento salarial de 2% ao ano e uma rentabilidade estimada ao ano acima de inflação de 3,94, ele, ao final de 30 anos, ele teria um patrimônio acumulado de R$ 235.000. Esse mesmo Joaquim Vicente, se ele fizesse, ao invés de 5% de contribuição, se ele fizesse 10% de contribuição, ao final de 30 anos, ele teria um patrimônio de R$ 324.000. Se ele fizesse, além da contribuição básica de 10%, fizesse mais uma contribuição voluntária de 3% ao mês, ele, ao final de 30 anos, teria um patrimônio de R$ 455.000. E se ele fizesse a mesma contribuição básica, mais 4% de voluntária, ele teria, aí, ao final de 30 anos, quase R$ 500.000. E aí, ali dos 4%, você pode chegar até os 10%, ter um patrimônio acumulado aí bem superior a uma pessoa que contribui com 5%, 6%, está abaixo do máximo da contribuição básica, está perdendo parte da contribuição do patrocinador, né, e está deixando de acumular um recurso aí importante para a aposentadoria. Aqui um outro exemplo da Ana Luísa, começando já um pouco mais tarde, começando aos 40 anos, mas com um salário de contribuição de R$ 10.000, e aí a gente tem os mesmos cenários, a gente vê que mesmo com um tempo menor, né, um tempo de acumulação aí de 20 anos, como ela tem um salário de contribuição maior, ela consegue também acumular recursos aí em torno de aos 20 anos. Se ela fizer o máximo da contribuição básica e mais 4% da voluntária, ela vai ter um patrimônio acumulado aí estimado de R$ 790.000. Aqui é um estudo que a gente fez recentemente, mostrando o histórico de rentabilidade do plano CD, desde abril de 2012, né, um horizonte aí de 10 anos, comparando com os maiores produtos de previdência do mercado aberto. Então, a gente pegou, isso aí são todos dados públicos, tá? A gente pegou o fundo de previdência lá do Bradesco, no VGBL F10, a gente pegou um fundo do Brasilprev e a gente pegou o Caixa 150 também. Por que a gente pegou esses três fundos? Esses são os fundos que concentram o maior patrimônio hoje das entidades abertas, né? Então, dos bancos, das corretoras. Então, esses três fundos concentram, acho que mais de 90% dos investimentos nesse tipo de produto, né, de previdência do mercado aberto. Então, a gente comparou o histórico de rentabilidade desses planos com o histórico de rentabilidade do plano CD no mesmo período. A gente viu que o retorno que a gente teve nos últimos 10 anos do plano CD, a gente conseguiu bater 153% de rentabilidade, quando o que bateu maior rentabilidade bateu 108%, né, que é o Bradesco, bateu 108%, o Brasilprev bateu 106%, e o Caixa 150 bateu 97%. Nenhum deles bateu nem sequer o CDI, né, que é geralmente o benchmark utilizado para esse tipo de produto, né, no mercado aberto. Então, o CDI bateu 124%, e esses investimentos ficaram ali entre 97% e 108%. Então, demonstrando aí que no longo prazo, né, sempre olhando no longo prazo, que a gente está falando de previdência, o histórico de rentabilidade da Real Grandeza sempre foi excelente. Quando você coloca isso no horizonte de 20 anos, né, o tempo total de existência do plano, esse resultado é ainda maior. Aqui o exemplo das vantagens do benefício fiscal, né? Quem contribui abaixo dos 12% aí do seu rendimento bruto total no ano está perdendo a oportunidade de usar esse incentivo fiscal e deduzir da base de cálculo do imposto de renda. E aí o exemplo que a gente trouxe é de uma pessoa que tem um rendimento bruto anual de R$ 100.000. Se ela não tiver uma previdência complementar, ela vai ter um imposto de renda de R$ 27.000, né? Quando que um participante de uma previdência complementar que utiliza 100% do incentivo fiscal, né? Então, no caso, aí, um rendimento bruto de R$ 100.000, um participante que faz uma contribuição, lógico que ele faz mensalmente, mas que ele chega num montante de R$ 12.000 de contribuição ao ano, ele vai usar 100% do incentivo fiscal, vai ter uma dedução na base de cálculo dele do imposto de renda de R$ 3.300.
Então, ao invés de pagar R$ 27.000 de imposto de renda, ele vai pagar 24.200. A base dele vai ser reduzida em R$ 12.000. Então, esse é o incentivo fiscal, é o exemplo do incentivo fiscal, né? Como que a gente pode utilizar 100% desse benefício fiscal para deduzir da base de cálculo do imposto de renda. E a gente falou das ferramentas, né? Como é que a gente faz para... como é que eu calculo quanto eu preciso guardar para a minha aposentadoria? A gente criou, no ano passado, esse informe de benefício futuro, que é uma simulação que a gente envia trimestralmente para o participante. A gente está enviando a desse mês, a gente envia ela sempre em março, junho, setembro e dezembro. A gente está enviando a desse mês entre hoje e amanhã, então os participantes vão receber esse informe de benefício futuro. E essa ferramenta é justamente para demonstrar para o participante se ele está no caminho certo, né? Se ele está fazendo, se ele tem um nível de contribuição que vai garantir para ele um benefício apropriado na aposentadoria, né? E com base nesse informe de benefício, nessa simulação que a gente faz, o participante pode alterar o percentual de contribuição, pode fazer contribuições esporádicas, pode fazer contribuição voluntária para melhorar o nível de benefício que ele vai ter no futuro. Então, a gente envia trimestralmente esse informe de benefício. Essas simulações, elas podem ser personalizadas. Então, se o participante quiser acessar o simulador que a gente tem hoje disponível no site e acessar a opção informe de benefício futuro, ele consegue parametrizar a data que ele pretende se aposentar, se ele pretende sacar 25% ou não na aposentadoria. Ele consegue configurar todos esses parâmetros para, a partir daí, essa simulação ser enviada para ele de forma customizada, né? Então, ele consegue ver a rota dele, né? Como que ele está seguindo no caminho de capitalização do benefício de previdência dele na regra inglesa, e ele consegue ter essa ideia aí com base nesse informe de rendimento. O informe demonstra o saldo atual do participante, demonstra a previsão de aposentadoria que está configurada lá no simulador. Se ele não tiver se ele não tiver configurado, a gente utiliza a data que ele se aposentadoria, a data que ele se aposentaria no benefício normal, né, aos 60 anos de idade. E a gente demonstra também o valor projetado do saldo de contas dele. E aí, na parte de baixo, se ele for configurado no simulador, o participante vê quanto que ele vai sacar dos 25% até os 25% do saldo de conta, e ele consegue ver um comparativo entre as três opções de renda que a gente tem, né? Em relação ao prazo, em relação ao percentual e em relação à renda vitalícia. Então, a gente projeta o saldo dele e projeta também as rendas. E aí, com base nesse comparativo das rendas, ele consegue ver, se eu optar por um prazo de 10 anos, eu vou ter, no momento da aposentadoria, um benefício de 62% do meu salário no momento da aposentadoria. Então, aquela análise que a gente faz, quanto que eu preciso na aposentadoria? É mais do que eu ganho hoje? É menos do que eu ganho hoje? Então, com esse informe de benefício, a gente consegue ver quanto que a gente vai conseguir obter de aposentadoria, se a gente continuar contribuindo com os percentuais que a gente contribui hoje, se a gente continuar sem fazer contribuições adicionais, sem contribuições voluntárias. Então, a gente vai atingir aí, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, um benefício com prazo de 10 anos. Esse participante teria um benefício de 62% do salário dele no momento da aposentadoria. Então, se ele está confortável com esse nível de renda no momento da aposentadoria, ok, né? Ele vai manter os níveis de contribuição do jeito que estão hoje. Mas, se ele não estiver satisfeito com isso, ele pode aumentar o percentual de contribuição e pode fazer as contribuições adicionais. Se ele optasse por um percentual de 0,8, ele teria lá um benefício de 64% do salário dele no momento da aposentadoria. E se ele optasse por uma renda vitalícia, geralmente é uma renda menor por conta do fator atuarial, ele teria aí uma renda de 37,72%. Então, com base nessas informações, o participante consegue ter uma visão melhor do caminho que ele está seguindo, né, e melhor também do benefício que ele vai ter no momento da aposentadoria. Aqui, a gente demonstra um pouquinho como o participante pode acessar o portal da Real Grandeza para fazer essa alteração de percentual. Essa janela de alteração de percentual, ela tá aberta até o final do mês agora.
né? Então, até o dia 30, o participante pode alterar esses percentuais de contribuição, pode incluir contribuição voluntária, fazendo o login pelo portal, né? Acessando a opção de previdência do participante. Depois ele vai clicar na caixinha da Previdência, ali no Veja Mais da Previdência, e dentro da Previdência ele vai clicar na opção alteração de percentual do plano de CD. A partir daí é só seguir as opções que ele tem na tela para fazer as alterações que ele deseja nos percentuais de contribuição, tanto da básica quanto da voluntária. Então, uma trilha de sucesso, né, para a gente conseguir conquistar o que a gente pretende conquistar em relação à previdência, né, em relação à previdência complementar que a gente tem do plano de CD, a gente precisa fazer esses exercícios cada vez mais cedo, né? Então, a gente precisa saber exatamente quanto a gente precisa guardar, quanto que a gente precisa acumular. A gente precisa planejar isso desde cedo, né? Definir o objetivo e saber se a gente está na rota certa. E para isso a gente pode fazer simulações, a gente tem simuladores disponíveis também no portal. A gente pode consultar os técnicos da Rio Grandeza, a gente pode também prestar consultoria para os participantes, né? Então, esse é o momento para a gente definir os valores da contribuição, ajustar os valores das contribuições que a gente faz hoje, né? Alterar os percentuais. A gente sempre recomenda que os participantes conheçam novos produtos de previdência. A gente acabou de lançar um novo plano de previdência que o participante do plano CD pode adquirir, mas ele é um plano voltado também para os familiares dos participantes, né? Então, se o participante não quer se limitar a ser a única pessoa da casa com um plano de previdência, ele pode também fazer um plano de previdência para a esposa, para filhos, para netos. Então, o plano que a gente lançou agora em abril, ele chama FRG Prévia, é um plano que está aberto já para adesões. A gente tem aí maiores informações no site, lá no site institucional da Rio Grandeza, tem um banner direcionando para um hot site que passa todas as informações do plano. E a gente sempre tenta passar para os participantes essa necessidade de acompanhar o plano desde cedo. Então, se o participante tiver uma rotina de acompanhamento do plano, né, acompanhar as notícias do site, acompanhar os informes que vão por e-mail, acompanhar a rentabilidade do plano, que é divulgada sempre, acompanhar os boletins de previdência, que a gente divulga todo mês com os destaques, né, do mês, e aí ele tem também as rentabilidades dos planos, os resultados do plano. Então, tudo isso fica disponível e é enviado também para o e-mail do participante. Então, se a gente quiser ter uma trilha de sucesso, a gente precisa acompanhar os nossos investimentos, né? Assim como a gente faz investimentos numa corretora, num banco, a gente precisa acompanhar, né? Então, o investimento em previdência também precisa ser acompanhado para a gente saber cada vez mais cedo se a gente está no caminho certo ou não. Então, como eu falei, a gente tem simuladores disponíveis no site. A gente tem simulador de benefício também no aplicativo. E a gente pode fazer agendamento também de consultoria técnica através de agendamento, né, com data e hora definida, preferencialmente por videoconferência. E a gente pode, nesse atendimento, esclarecer todas as dúvidas do participante, orientar, fazer simulações. Então, tudo isso pode ser feito também com o apoio de um consultor técnico da Rio Grandeza. Bom, é isso. A janela de alteração de percentual está disponível até o final do mês. Vamos abrir para perguntas. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos e a todas. Rodrigo, vou pedir para você explicar para a gente o efeito prático que, nesse período de alteração, muitas vezes a gente percebe que a pessoa não esgotou a capacidade de pagamento na contribuição básica e tem um percentual de voluntária. Qual a orientação para essas pessoas que podem alterar isso agora e o efeito prático nisso sobre a contribuição? Legal, Dudu. É extremamente importante a gente esgotar o máximo da contribuição básica antes de fazer uma contribuição voluntária, né? Isso porque na contribuição básica a gente tem a contrapartida do empregador, né, do patrocinador. Então, se eu estou colocando lá 8% da básica, eu estou colocando mais 2% na voluntária, eu estou perdendo 2% de contribuição do patrocinador, né? Então, a parcela que eu estou deixando de ganhar do patrocinador,
eu posso fazer um ajuste nos meus percentuais de contribuição, aumentar a minha básica para 10%, né, e reduzir a voluntária para zero, né, ou manter até a voluntária, né, mas sempre é importante sempre esgotar a contribuição básica antes de fazer qualquer contribuição voluntária. Porque aí você está aproveitando o máximo do que o teu empregador oferece dentro do plano de previdência, né? Obrigado, Rodrigo. O Arthur, ele pergunta, esse benefício fiscal é válido apenas para quem optou por PGBL ou também vale para quem optou pelo VGBL? O plano CD, né, a gente está falando de entidade fechada, né? Na entidade fechada, a gente chama de plano de contribuição definida. É esse plano que é muito parecido estruturalmente com o PGBL, né? Então, esse incentivo fiscal ele vale para os planos de contribuição definida das entidades fechadas e vale para os PGBLs das entidades abertas, né, dos bancos e das corretoras. O VGBL ele tem uma estrutura um pouco diferente. No VGBL, você não tem a possibilidade de deduzir as contribuições da base de cálculo do imposto de renda, mas a tributação dele é limitada à rentabilidade do fundo, né? Então, diferente do PGBL e do CD, que a gente paga a tributação sobre o todo, né, sobre o rendimento bruto total, no VGBL a gente só paga a tributação sobre o que o investimento render, né? Então, se eu investir 100 mil reais e o investimento rendeu 10 mil reais, eu passei a ter 110 mil reais, eu vou pagar imposto de renda somente sobre os 10 mil reais. Então, por isso que não tem essa possibilidade do incentivo fiscal também para o VGBL, porque a tributação dele é diferente. Ele paga, quem usa o VGBL, né, quem contrata um VGBL, paga a tributação somente sobre os rendimentos, não paga sobre o total. Amarildo Silva, quem optou entrar no plano pela tabela regressiva pode se beneficiar do desconto na declaração do ajuste anual do imposto de renda? Não. Quem optou pela regressiva, ele tem umas regras bem diferentes, né? Então, por exemplo, na regressiva, a gente não tem ajuste anual. A tributação é exclusiva na fonte pagadora, né? Então, a gente pagou um benefício, deduziu o imposto de renda regressivo, ele vai para a Receita e o participante não faz o ajuste anual desse rendimento. Então, por isso, não tem como utilizar um incentivo fiscal. O incentivo dele na verdade, funciona na regressividade da alíquota, né? Então, quanto mais tempo você ficar, menor vai ser a alíquota que você vai pagar. Mas o incentivo fiscal é para quem optou pela progressiva, né? Ou não fez opção, porque aí caiu na progressiva, né? E para quem faz também a declaração completa de imposto de renda. Esse incentivo fiscal ele não se aplica a quem faz a declaração simplificada, né? É somente para quem utiliza os descontos para abater e quem utiliza a declaração completa para fazer o imposto de renda. Então, basicamente, para essas pessoas, tá? Quem optou pela progressiva e quem utiliza a declaração completa. A Daniele Mourão de Oliveira pergunta, no caso do desligamento de Furnas e querer permanecer no plano CD, qual o valor mensal que terei que pagar? E quanto tempo posso permanecer nessa situação até me aposentar? Vamos lá, para quem se desliga do plano, na verdade, a pessoa tem algumas opções, né? Quem se desliga do plano e não pode se aposentar, pode permanecer na Rio Grandeza, e aí nesse caso ela tem duas opções. Ou ela se torna um autopatrocinado, e aí nesse caso ela vai assumir a parte dela mais a parte da patrocinadora, mas ela tem a opção nesse momento de reduzir a alíquota de contribuição. Então, se hoje esse participante faz uma contribuição de 10% e vai se desligar, mas quer continuar como autopatrocinado, ela pode, no momento dessa opção pelo autopatrocínio, ela pode reduzir a contribuição dela para 4,5%. Que aí, no final das contas, ela vai basicamente continuar pagando o que ela pagava antes. Entendeu? Se ela reduzir de 10% para 4,5%. Então, basicamente isso. Para autopatrocínio, você paga a parte do participante mais a parte da patrocinadora, mais as taxas de administração. No simulador, a gente tem essas opções de simulação. O participante consegue ver quanto que ele pagaria se optasse pelo autopatrocínio. Então, se você acessar o portal lá, acessar o site do simulador,
você consegue ver na opção dos institutos, você consegue ver quanto você pagaria se você virasse um autopatrocinado da Rio Grandeza. E a gente tem também a opção do benefício proporcional diferido. O que é o benefício proporcional diferido? Para quem se desligar e não pode se aposentar, se essa pessoa ficou pelo menos 3 anos no plano, ela pode virar um benefício proporcional diferido. E aí, nesse caso, ela não faz mais contribuições, mas o patrimônio dela continua sendo capitalizado, continua sendo investido, e ela passa a pagar somente uma taxa de administração para custear as despesas administrativas do plano. Então, isso também o participante consegue ver pelo simulador, o valor individual de cada um, quanto seria a taxa de administração se ela optasse pelo BPD. E a gente tem 2 opções também para quem se desliga do plano, que não são opções que permitem a continuidade da vinculação ao plano, que é o resgate e a portabilidade. Na portabilidade, o participante pode levar todo o patrimônio dele para outra entidade de previdência, para outro plano de previdência, sem pagar imposto de renda. E no caso do resgate, o participante saca as contribuições que ele fez para o plano, somente as que ele fez para o plano, não leva a parte da patrocinadora, e no caso do resgate, ele paga imposto de renda no momento que ele saca esse recurso do plano. Então, a gente tem essas 4 opções aí, que a gente chama de institutos de previdência. Eles são as opções que o participante tem quando se desliga na empresa, mas não pode ainda se aposentar no plano. No caso das simulações que a Daniela perguntou, o autopatrocínio BPD, ela pergunta quanto tempo ela pode permanecer nessa situação até se aposentar. Tem limite? Não. Tanto o autopatrocínio quanto o BPD, ela pode ficar até atingir os requisitos de aposentadoria, sem limite de tempo, tá? Beleza, Rodrigo, obrigado. Só informando que eu colei no chat, é o link do passo a passo do simulador pelo aplicativo. Quem quiser baixar o aplicativo e realizar a simulação lá para frente, pode utilizar essa ferramenta. Rodrigo, as perguntas encerraram por aqui. Legal, Dudu, vamos encerrar. Sim. Não sei quantos participantes a gente tem, não sei se tem participante do escritório central, para a gente falar que a gente vai fazer um plantão de atendimento entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A gente vai estar lá vai ter uma equipe da Rio Grandeza lá no escritório central para tirar dúvidas sobre previdência. A gente sabe que tem muita gente aí preocupada com o que vai acontecer no futuro com a empresa. E a gente vai estar lá de plantão, vai ter uma equipe bacana lá da Rio Grandeza para fazer esses atendimentos lá. O RH da empresa vai divulgar aí nos próximos dias, deve divulgar amanhã já. Eu acho que entrou uma pergunta aí no finalzinho, Dudu, vê. O Amarildo Silva pergunta: é possível o beneficiário verificar sua opção regressiva ou progressiva no site da Rio Grandeza? Sim, na verdade, a gente tem essa informação no app, lá nas informações do plano contratado, o participante consegue ver se optou pela regressiva ou pela progressiva. E a gente tem isso também no simulador. Então, se o participante acessa o site lá, não quer usar o app, ele pode acessar o site e acessar o simulador. Quando ele fizer a simulação, ele vai ver a opção de tributação dele lá registrada no simulador. Tá? Então, essas são as 2 opções que o participante tem para ver qual o regime de tributação que ele escolheu quando ele entrou no plano. Fechou? Fechou, Rodrigo. Muito obrigado. E, Dudu, então, daí agradecer a audiência, apesar de pouca, uma audiência qualificada dos interessados no plano e nesse momento de alteração de percentual. E desejar boa noite a todos. Estou piscando aqui. Boa noite a todos e agradecer aí a presença, o suporte de vocês aí da comunicação, Dudu, Valéria, Daniel. Lembrando, Rodrigo, que o sistema fica aberto até o dia 30. Então, quem quiser ainda alterar, fazer algum tipo de ajuste, é só acessar lá o site da Rio Grandeza, o portal de serviços, com login e senha, você faz a opção diretamente, não precisa preencher formulário, é tudo online. Obrigado, Amarildo. Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Até a próxima.